Destaque final do professor Marco Antônio Villa. A 9 de outubro de 1967, na Bolívia, morria Ernesto Che Guevara. Nascido na Argentina, depois viaja pela América do Sul, certo momento em 55 está na Guatemala, 54, 55, vê a queda do Arbenz na Guatemala, depois chega ao México e ali onde hoje é o metro Insurgentes, lá a estação do metrô, acabou se encontrando com o Fidel Castro, que estava exilado depois de ter sido anistiado em Cuba. Encontra com o Fidel Castro, lá eles iniciam um treinamento, ele encontra um grupo de cubanos, ele inicia um treinamento militar, depois, num iate caindo aos pedaços, junto a algumas dezenas de cubanos, junto com o Che, liderado por Fidel Castro, vão para Cuba. É um desastre o desembarque, né? Ele tinha asma, passa mal na viagem, grande parte dos que desembarcam morrem, inicia uma guerrilha em Sierra Maestra, que acaba sendo vencedora em janeiro, 1º de janeiro de 1959, é tomado Havana e dois anos e meio depois, mais ou menos, é proclamado socialismo em Cuba tal. Che Guevara acaba sendo presidente do Banco Central de Cuba, sem entender nada de economia. Reza a lenda que numa reunião, muito grande a sala, o Fidel Castro não ouviu, o Fidel Castro estava na cabeceira da mesa, lá no fundão estava o Che Guevara, e num barulhão na reunião, e o Fidel Castro tinha perguntado quem era economista, mas o Che lá no fundo entendeu quem era comunista. Ele virou presidente do Banco Central dessa forma. Tanto que o Fidel foi perguntar, falou que não sabia que você era economista. Eu falei, mas eu não sou economista, eu sou comunista. Ele ouviu a pergunta errada e foi nomeado presidente do Banco Central. Chegou a ser ministro da Indústria, foi um desastre. A única coisa que ele fez como ministro da Indústria foi um seminário sobre teoria do valor, que depois chegou a ser publicado, convidando alguns teóricos marxistas da Europa. E ele chegou a participar da discussão da teoria do valor, que é uma das concepções básicas do marxismo, lá do Capital, tal, a discussão sobre o valor. Bem, a partir dali, depois deixa Cuba, vai para a África, é um desastre, fica cerca de um ano na África. Isso tem um grande livro que trata, chamado O Ano que Vivemos em Lugar Nenhum, né, de 2 historiadores cubanos e um grande historiador mexicano, grande escritor desconhecido no Brasil, mas famoso no resto do mundo, chamado Romano A, né, que é o Paco Inácio Taibo II, tal. E vem aqui para a América, chega por Santos, provavelmente tinha chegado em Santos, São Paulo, acabou chegando a Bolívia por esse caminho, inicia um movimento guerrilheiro lá, não conhecia a Bolívia, desconhecia a história da Bolívia, isolado pelo Partido Comunista Boliviano, e acaba sendo preso no dia 8 e morto na manhã do dia 9 e tal. E ficou a legenda do herói, daquele herói que deu a vida pela libertação do povo latino-americano e dos oprimidos em todo o mundo. Aquela história do Che, vamos criar 1, 2, 3, muitos Vietnãs. Eu conheci uma célebre foto, que é essa que está sendo mostrada aqui, que é do Alberto Corda, né? Essa foto acabou ficando famosa e até hoje você estampa camiseta, estampa canecas, copos, chaveiros, qualquer coisa, cartazes espalhados pelo mundo, tal, o ideário daquele libertário que deu a vida pela liberdade e tal, o que é uma grande falácia. Toda a sua trajetória, entre aspas, de revolucionário, que começa mesmo quando ele inicia a guerrilha em Cuba tal. Teve participação militar em certo momento da luta contra Fulgêncio Batista na tomada de Santa Clara, tanto que ele foi enterrado agora lá, quando seus restos foram levados para Cuba, não faz muito tempo, foi enterrado em Santa Clara. Lá, após o combate, ele fuzila grande parte dos prisioneiros e a partir de então participa dos massacres da Revolução Cubana contra opositores e tal. Acabou inspirando muitos movimentos guerrilheiros na América Latina, todos fracassados tal. Ele é responsável pela morte indiretamente responsável pela morte de centenas e centenas de jovens pelo mundo, especialmente na América Latina, que acreditaram no foquismo guevarista, com base no seu diário da guerrilha, primeiro em Cuba, depois tem o diário da guerrilha na Bolívia, né? Pelo esse mito do herói. Foi um assassino, né, que fuzilou prisioneiros, que cometeu barbaridades ao longo do governo e construiu uma aura de martírio. E é isso interessante, quando você lê o diário da guerrilha na Bolívia, ele sabe que ele está isolado politicamente. Cuba não queria mais saber dele, porque ele foi um desastre. Ele sabia que ia morrer. Os seus guarda-costas saíram de Cuba. Harry Pombo Viegas, por exemplo, negro na Bolívia, portanto,
É difícil, são poucos negros que tem na Bolívia, sai tranquilamente, consegue romper o cerco e voltar para Cuba. E escreveu livros, inclusive sobre o episódio da Bolívia e tal. E ele não, ele busca imitar o martírio de Jesus Cristo. Curioso, se vocês lerem o Diário da Guerrilha na Bolívia, a certo momento ele começa a fazer batizado, como se ele fosse o São João Batista e tal. Então ele incorpora a ideia do martírio de Cristo. E passou a história como alguém defensor da democracia, das liberdades, quando foi um assassino.